E hoje eu vou entrar agora, então, né, feita essa pequena explanação do que rolou já nas outras, para vocês situarem, eu vou entrar com, com a questão de Satya, da verdade, né? O tema, então, dessa aula é Yamas, né? Nossas ações e os seus resultados dependem da nossa prática da verdade, Satya. É, essa chamada da live, ela é o Sutra, né, 36, que é o do segundo capítulo, que o Patanjali prescreve assim, ele fala assim nesse sutra: para aquele estabelecido na veracidade, as ações e os seus resultados dependem dele. Né? Vou ler de novo. Para aquele estabelecido na verdade, Satya, as ações e os seus resultados dependem dele. É, eu vou ler já algumas coisas, mas assim, é bem de cara nesse sutra, já dá para a gente matar algumas coisas assim, né? Quando o Patanjali fala que para aquele estabelecido na verdade, em Satya, na prática da verdade, de falar a verdade, as ações e seus resultados dependem dele. Ele está falando aqui já muito ele já está entrando muito na questão da ciência do karma, né? Nas relações de causa e efeito, as consequências das ações que eu faço. Então, por exemplo, quando a gente já começa a entender que as nossas ações e os resultados dessa dependem, né, da forma como a gente age, manifesta, fala, né, as nossas ações tanto de fala, de corpo e de mente, ontem eu também fiz um link muito com isso. Você já começa a, de alguma forma, entender por qual motivo determinadas coisas possam estar acontecendo com você, que sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Embora lembrando que o assunto de karma ele não é um assunto simples. Na yoga a gente fala dos reservatórios de karmas, que são consequências de ações que possam estar acontecendo hoje, que são frutos de karmas até passados. Por isso que é difícil ter um controle, vamos colocar assim, ter um entendimento claro das consequências que estão acontecendo à nossa volta. Não necessariamente ela é fruto de uma ação na vida atual presente, ela pode ser fruto de uma ação lá de trás. Né? Tem isso também. Mas para aquele que estabelece na veracidade, as ações e os seus resultados vão obviamente depender disso. É isso que o Patanjali meio que está entrando, né? Aí eu já vou entrar aqui com alguns comentários do Satchidananda, que eu vou começar a comentar sobre coisas ligadas à Satya, sobre a verdade. É, Veracidade implica não só evitar mentir, mas também evitar exagero, engano, fingimento, hipocrisia e dizer a verdade ao dizer a verdade ao espalhar a notícia, né? O, o, Aí ele comenta assim: caso contrário, estamos enganando a nós mesmos, adiando a efetivação de nossa razão e utilidade de viver, e agir no mundo, e assim criando ou reforçando novas consequências de novas ações. Aí só um parêntese aqui, né, nessa primeira fala, é, quando o Satchidananda fala, né, que o nosso exagero, nosso engano, nossa hipocrisia ao dizer a verdade e espalhar essa notícia, né? Esse ponto ele é importante porque muitas vezes a gente pensa que a mentira é a mentira óbvia, quando eu falo que eu sei que é mentira e eu falo a mentira óbvia, né? Eu estou desinformando o outro. Mas o exagero ele também é uma forma de desinformar. O exagero ele é uma forma de você criar no outro uma experiência ou um entendimento que ele não é real. Por exemplo, eu já vi muita pessoa às vezes falar assim, a pessoa quer validar a sua experiência, seja uma experiência espiritual, seja uma viagem, seja algo, sei lá, a pessoa pagou por um curso e ela quer validar esse curso de alguma forma, e aí na hora que a pessoa pergunta, fala que é a coisa mais mirabolante do mundo, sendo que na verdade não foi, mas foi apenas uma necessidade de uma autojustificativa de falar, não, foi muito bom, valeu a pena, né? Vamos supor. Então esse tipo de coisa vai criando distorções, né, na compreensão à volta, né, daqueles que estão ouvindo aquilo, e isso vai criando um ambiente de confusão.
E lembrando que confusão ela é uma das bases para o nosso sofrimento, né? Então, assim, vou falar de uma maneira simples. O ato de a gente falar a mentira e o fato de ela gerar confusão é uma forma de a gente estar não gerando benefício para o próximo e até para nós mesmos, né? Então, você já está gerando um ambiente de confusão. Ontem eu dei um exemplo que eu acho que tem muito a ver com o SAT, assim. Eu, às vezes, é uma experiência pessoal, tá? Eu, às vezes, quando eu vou ver assim, jornais, notícias ligadas à política, eu tenho vezes que eu já me peguei muito numa seguinte situação, assim, eu tá olhando, né, e aí vão noticiar determinada coisa, fulano desvia para isso, fulano refuta, fulano pede a primeira instância, pede a segunda instância, e aí descobre isso, que é emaranha e tal. Aí vem aquela notícia de quem desviou a verba, quem não desviou, de onde pegou, o que, que perdeu e tal, e aí fica uma notícia toda truncada. Teve uma vez que eu tive uma experiência bem interessante vendo um jornal, me veio uma reflexão assim, que está totalmente ligada à SAT, eu nunca mais esqueci disso. Eu falei assim, engraçado, eu não me sinto cognitivamente desqualificado para entender essa informação que está dando aqui. Né? Eu consegui entender até coisa mais complexa, mas por que está tão difícil entender esse emaranhado de informações? Por que as coisas se cruzam, não se cruzam, as peças do quebra-cabeça não fecham, a coisa está toda confusa, emaranhada? Aí me veio muito claro, assim, veio como se fosse um insight. Falou assim, ó, na raiz da informação não existe sátia, não existe verdade. Então, quando um mente, o outro desmente, o outro mente, essa coisa vai ficando emaranhada, ela vai ficando confusa. Aí, ali, para mim, eu pude entender, né, como, por exemplo, coisas que a gente está cansado de ver, né, ser noticiado, de informações que não vão se cruzando, deu para ver claramente para mim as consequências e os efeitos da operação da mente quando ela está falando mentira. Ela gera um estado de muita confusão. E aí, naquela hora, eu falei assim: é difícil essa informação que está chegando até a mim, da forma como ela chega, das motivações iniciais que foram feitas para que ela chegasse até a mim, que foram intencionadas para que ela chegasse até a mim. É difícil ter terreno fértil aqui para ter sátira, ter terreno fértil aqui para ter verdade. Então, pessoal, a gente tem que começar a ficar muito atento nesse primeiro ponto sobre como que a gente está veiculando as nossas informações, né? No nosso mundo capitalista, de negócios, onde se vende coisas, se vende serviços, se vende produtos, etc., é muito comum essa prática do exagero, sabe? Nessas aulas de Amas e Nyamas, quem viu a de ontem, eu estou muito com esse intuito assim, de provocar reflexões. Eu encorajaria muito vocês a refletir sobre a forma como vocês vendem as coisas, né? Para quem vende alguma coisa, né? Na verdade, todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo, de alguma maneira, na própria forma de ser, já pode virar uma forma de vender uma imagem para o outro. Eu, por exemplo, aqui, eu estou como um professor de yoga, etc., pressupõe um equilíbrio, pressupõe alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que estar atento, né, para como que a gente está sendo veículo disso. Porque, como foi colocado aqui, isso pode ser veículo para uma desinformação. E aí o resultado disso ele não é benéfico, né? Então, fiquem atentos a esse primeiro ponto ligado à sátira. Aí depois ele fala, né, que caso contrário estamos enganando a nós mesmos, adiando a efetivação de nossa real razão e utilidade de viver e agindo no mundo assim, criando e reforçando novas consequências de novas ações. De modo geral, o Satyananda está comentando assim, né, que agindo dessa forma a gente vai adiando o nosso real processo. Eu vejo que é muita questão da máscara, né? Quando a sátia, não cultivar sátia, né? Ou seja, ficar desinformando através da mentira, não praticar a verdade, seja ela por qual motivo, é uma forma de a gente adiar aquilo que a gente realmente é. Olha o quanto que as pessoas se aprisionam por não manifestarem as suas vontades, os seus gostos, as suas opiniões. A pessoa vai construindo, né, um mundo de muito conflito, tanto para ela quanto para a pessoa à volta. Então,
é nesse sentido que a gente adia o nosso processo, né? Quanto mais a gente consegue harmonizar, né, aquilo que eu penso com aquilo que eu falo e manifesto, mais a nossa ação ela vai tendo uma coerência. Precisa ser entendido aqui uma coisa que se pode gerar uma confusão. Nem sempre a verdade nua e crua e a transparência total ela vai ser agregadora para o outro. A gente também tem que ter um filtro um filtro do momento do outro, né? E nem sempre uma mesma informação ela é para todo mundo. É aquela história do mestre, né, que chega o discípulo, eu posso casar, é bom casar, pode casar, vai ser ótimo para você. Aí em seguida vem o outro, eu posso casar, é bom casar, não casa não, não é bom, não faça isso. E o outro discípulo olhando a situação falou, pô, mas por que você fez isso? E aí ele explicou, não, para aquele naquele momento é importante, para aquele naquele momento não é importante. Tem informações que às vezes a gente não é o momento ainda de passar, né, para uma pessoa. Então tem que ter esse filtro também. Mas aí nesse caso, essa não verdade, ela teve uma motivação interna, uma intenção, uma visão ampla de que a mentira ela trouxe benefício para o todo, né? Quando isso acontece, é estar em sátia. Isso aí precisa ficar bem claro, senão as pessoas confundem isso. Então, assim, é questão de lucidez e discernimento. Quando a gente realmente consegue ter uma visão ampla do todo, até uma informação que aparentemente ela não seria a verdade, mas como ela tem uma visão ampla e ela vai trazer um maior benefício, né, para o todo, uma conscientização, ela acaba atuando como a própria verdade. Sei lá, uma pessoa toma uma batida, vê que o policial está alterado e que se ele responder de maneira honesta e verdadeira ali, talvez ele vai ser violentado. Aí a pessoa fala, sim senhor, você tem razão, senhor. Vamos supor, numa situação dessa. Ali, aparentemente, pode parecer que não é sátia, que não é verdade, mas a lucidez da pessoa fez entender que aquilo é a melhor ação a ser feita. E isso não é descumprir com a verdade, tá, pessoal? Fica bem atento a isso. O que a gente fala aqui, o que Satchidananda está comentando, de a gente descumprir, né, com a própria verdade, adiar o nosso processo de evolução por não falar a verdade, é quando você vai mentindo para os outros de uma maneira óbvia e para você mesmo. E aí você não vai conseguindo praticar essa condição, né? O Kennedy comentou, tão importante quanto dizer a verdade é a maneira com a qual você diz a verdade. Isso muda tudo. Exatamente, Kennedy. Essa é a assertividade, né? Existe muito um senso comum, às vezes, de uma coisa assim, comigo tomou, levou, eu falo tudo na lata, etc. Às vezes essa experiência ela é extremamente desagregadora, né? Você, ao invés de ajudar, você margencia mais ainda a pessoa, né? Então é uma questão aí de ter lucidez. Essa situação que eu estou colocando aqui, pessoal, ela nos coloca num terreno tênue, tá? A gente tem que ficar bem atento a esse ponto de Satya. Ela nos coloca num terreno bem tênue, porque você pode também criar uma armadilha de achar que você sendo adequado e não falando aquilo que é a verdade, mas porque está entendendo que aquela verdade naquele momento vai gerar uma consequência negativa, mas se você não tiver lúcido nesse momento, você pode realmente estar descumprindo com a verdade que precisa ser dita. No final tem que ter lucidez para saber quando, né, falar uma coisa e quando não falar, né? Aí depois o Satchidananda continua. Deixando de lado tudo o que é ficcional, imaginário ou real, seja a mente, fala ou ação, é possível descobrir rapidamente o que é verdade, né? É interessante, se der tempo, eu vou fazer um link aqui com o Trumpa, tá? Que eu sempre gosto de fazer, porque eu separei um texto aqui também que ele vai falar muito sobre isso, assim. O Satchidananda, ele tá comentando muito isso aqui, assim, né? Quando você vai tirando os exageros, as ficções, né? Vai sobrando aquilo que é.
A prática da verdade, pessoal, tem muito a ver com isso. Eu encorajaria, eu não sei como que vocês estão vendo as lives, sabe? Eu recomendo muito ver essas aulas assim com um caderninho na mão, né, para caderninhos, né, por exemplo, como esses aqui, ó, bate uma reflexão, placa, anota, né? Eu sempre estou fazendo isso, eu deixo aqui embaixo uns roteiros, né, e tal, para me guiar também na fala. Peraí, eu perdi o fio da meada aqui. É muito importante vocês estarem percebendo no processo de vocês, essa é uma questão que eu quero colocar aqui, de vocês se auto-investigarem em relação a esses excessos. Onde que estão meus exageros na fala? Qual que é a consequência disso? Né? E começar a perceber o quanto de falas e coisas que a gente promove, o quanto que elas são, na realidade, a gente vai entendendo que elas são desnecessárias, elas cultivam muitas vezes o irreal e elas operando, né, no desnecessário e no irreal é uma forma de nublar o que a gente realmente é. Então, por isso que essa coisa de ficar atento aos meus excessos, aos meus exageros na minha fala, que pode estar cumprindo com a mentira, isso é muito importante para a gente começar a entrar em contato com a dimensão da verdade, né? Da nossa verdade dentro do que a gente dá conta. Eu vou entrar daqui a pouco na questão do silêncio, que esse é o ponto assim, central para a gente entrar em contato com isso. Mas já fica aí uma questão, é importante se silenciar. Né? Quando a gente vai aprendendo a silenciar e a falar o que é necessário, o que é mais assertivo, a gente vai entrando em contato com o Satya, a gente vai praticando esse yama. E, consequentemente, falar a verdade tem muitas consequências positivas. Né? Falar somente o que é verdadeiro é extremamente revelador. Muito do que se fala é completamente desnecessário, trivial ou irreal. E aí começa. Cultivar o silêncio ou falar somente aquilo que edifica, após refletir, traz muita luz para nossos relacionamentos e mentes. Né? Esse é um texto que eu tirei do Satchidananda. Quando ele comenta, né, sobre cultivar o silêncio e falar somente aquilo que edifica, né, após refletir, é uma coisa que eu venho percebendo que é assim, pessoal. Hoje, nesse momento, né, na nossa cultura, pelo menos eu vejo isso observando muito meus alunos, conversando muito com as pessoas e tal, a gente está vivendo um fenômeno, não sei se vocês concordam, vocês podem colocar aí a opinião de vocês, a gente está vivendo um fenômeno onde muitos de nós estão sendo reprodutores de informação sem passar pelo filtro da reflexão, né? Então, é muito comum uma fala nesse bombardeio de informação onde eu não filtro. Por que eu não filtro? É porque eu não paro para meditar, eu não paro para contemplar a vida, eu não paro para refletir sobre a vida. Eu não vejo um documentário, eu não vejo uma entrevista e depois eu saio do quarto, vou lá tomar um chá e fico refletindo sobre a entrevista. Eu vejo a entrevista seguida de um filme, eu durmo, eu acordo, tomo banho, eu faço atividade, eu volto, eu fico nesse operacional. Eu não tenho um momento que eu faço pausa, né? Não tem essa prática. Esse é um dos motivos que eu estou considerando, entre aspas, de utilidade pública, fazer as meditações de pensar, contemplar e repousar, e que eu venho tanto reforçando nas aulas de yoga, e as lives aqui está sendo tudo sobre ela, né? De trazer a dimensão da reflexão para as pessoas, principalmente nesse momento, né, que para muitos está se abrindo um espaço maior para essa atividade, embora muitos continuam operacionalizando, né, o tempo inteiro só input, e não para refletir sobre aquilo que chega, né? É nesse sentido que eu estou querendo dizer que quando a gente começa a cultivar o silêncio, né, e dar essa pausa, esse break no nosso processo, é que a gente aos poucos vai entrando em contato com essa dimensão daquilo que fica, né? E aquilo que fica é o que você dá conta, é a sua reflexão, é a sua maneira de ver as coisas. Quando a gente começa a agir, como o Satchidananda começa a falar aqui, aí isso vai trazendo para nós
uma reflexão, né? Isso vai fazendo com que a sua fala ela vem de um lugar do qual já passou por um processo de filtro, de reflexão, houve um silêncio sobre aquela informação. Aquilo vai fazer com que a gente haja com mais lucidez, discernimento e, consequentemente, a gente pratique mais satya, né, através disso. Aí, pessoal, continuando, lá no Sutra 36, o Satyananda comenta assim: quem se estabelece na veracidade liberta-se de todo medo, pois não há o que esconder. É só uma parada aqui rápida, porque eu acho que eu pensei aqui que eu deveria falar um pouquinho mais sobre o silêncio, que é um link que eu quero fazer. Na yoga, quando a gente vai falar do caminho óculo do Patanjali, nós falamos de uma coisa, dentro desses 8 passos, existe um passo que se chama Pratyahara. Ele é um passo que antecede Dharana, que é concentração, e logo em seguida vem Dhyana, meditação, ou seja, Pratyahara, concentração, Pratyahara, Dharana, concentração, Dhyana, meditação. Pratyahara é uma palavra que significa retração de sentidos, né? O yogi, ele tem a prática da absorção dos sentidos, de trazer a sua experiência sensorial que comumente vai para fora, ela volta para dentro. A prática da concentração, da meditação, né, ela leva a uma prática natural de pratyahara, né? A gente precisa retrair sentido para concentrar, precisa de concentrar para meditar, precisa de meditar para atingir samadhi. Na verdade, a ideia é essa, né? A prática de pratyahara, ela é reverter uma forma como a gente frequenta a vida. Por exemplo, um sutra que eu sempre cito ele, porque ele é a base, né? O sutra número 2, né, do primeiro capítulo dos Sutras do Patanjali, o Patanjali fala assim: Yoga é a desidentificação com as flutuações que emergem na consciência. Vou repetir: Yoga é a desidentificação com as flutuações que emergem na consciência. A nossa mente, ou a nossa consciência nesse aspecto, quando ela opera a nível do ego e da autoimagem, ela está muito influenciada, absorta completamente sobre os sentidos das experiências, que na yoga a gente chama de indriyas, né? A gente está completamente absorto nos sentidos. Você pode ver que os seus pensamentos, sentimentos, sensações, emoções e imagens mentais, elas são construídas a partir das suas experiências. Se eu fecho o olho e lembro da infância, eu lembro de um momento na infância onde eu estava com o meu corpo ali e eu toquei em alguma coisa, eu vivenciei alguma coisa, eu registrei aquilo na minha memória e hoje essa informação está aqui, né? Então, o tempo inteiro a gente está se relacionando com o mundo das experiências, né? O mundo sensorial, quer dizer. Quando a gente não tem uma prática formal, né, de yoga, de meditação, etc., a gente cria, né, a nossa forma de relacionar com a vida, ela se torna uma vida completamente sensorial, né? É uma vida que eu gosto de falar que é uma vida para fora, uma vida para o externo. Embora, mesmo para essa pessoa que nem sabe que existe meditação, é óbvio que existe um mundo interno ali borbulhando, né? Porque essa é uma condição intrínseca da nossa natureza. Mas o fato é que quando a gente não teve esse processo de educação, a gente age no mundo a partir apenas dessas nossas experiências, e as experiências façam que a gente construa ideias do mundo, né? A prática do silêncio, ela é quando a gente começa a silenciar, e aí é importante entender que eu não estou falando aqui só de silêncio, no caso o yama, né, em questão hoje é satya, é a verdade, e entende-se verdade enquanto expressar através da fala, mas eu quero colocar, né, que, primeiro, que a verdade ela pode ser expressa de muitas formas. A forma de agir ela pode expressar a verdade ou a mentira, não é só pela fala, né? Isso é um ponto importante. Pessoal, deu uma pausadinha aqui, por isso que eu travei, tá? Às vezes para vocês não pausaram, mas como o meu pausou, eu fiquei sem falar.
Mas quando a gente então vai falar de silêncio, nós estamos falando, a prática do silêncio, ela é uma prática de retração de sentidos, pratyahara, de dharana, concentração, e não deixa de ser um nível de meditação. Porque a gente precisa entender o seguinte, pessoal. Pratyahara fala que é retração de sentidos. A gente pega, né, os nossos sentidos, trazem todos para dentro. Quando é o contrário, a gente joga o sentido para fora. E é como a gente perde energia. O que é jogar sentido para fora? Falar, a energia vai para fora. Olhar, a energia vai para fora. Agir, a energia vai para fora. Né? Pensar em algo ali externo, ou as flutuações que emergem na sua consciência, você se deixando ser carregado por elas, é energia para fora. Ou seja, o tempo inteiro a energia está indo para fora. Quando você está tendo rotinas de praticar silêncio, você está criando um processo de se reeducar para trazer energia para dentro. Né? Não estou querendo dizer aqui que a gente só tem que jogar energia para dentro. Né? É necessário em muitos momentos também a energia tá indo, trocando, né, com as pessoas e tal. Agora, quando essa energia para fora troca a partir de uma não consciência, que ela só vai para fora, você não está lúcido desse processo e você sempre está perdendo energia pela fala, pela mente, pelo olhar, né, e etc., pelos sentidos. Agora, quando você aprende através da prática do silêncio, seja na meditação, o que for que seja, ou a própria prática de silêncio propriamente dito, quando você começa a aprender a cultivar esse momento aqui dentro de você, que pondera, que analisa, que traz para dentro, você pode, a partir desse lugar, agir no mundo. Né? Por isso que essa fala do Satchidananda eu achei muito rica, quando ele fala que a partir do silêncio, então, você vai passar a refletir e ponderar sobre a sua própria fala, sobre a sua própria ação, e, consequentemente, isso vai te levando num estado de mais verdade. Né? Então, é importante, né, a prática do silêncio, que ela vai preparando um terreno para que você fale, mesmo que para fora, de um lugar já refletido, de um lugar mais ponderado. Quando a gente faz as iniciações em Kriya Yoga, os nossos professores, né, na Galáxia, no Satchidananda, eles nos incentivam a cultivar durante a semana pelo menos um dia para jejum e um dia para silêncio, ou de 15 dias para silêncio. É um dia que a gente resolve como uma prática de tapas de austeridade, né, uma prática ali colocada como uma disciplina, de a gente ficar em silêncio, sem falar, né? E sem falar em vários níveis, né? Porque tem a fala dos dedos hoje também, né? Dos celulares. Então é uma prática que eu encorajo vocês a fazerem, é uma prática muito interessante. Quando eu fiz a minha primeira prática de silêncio, que foi num retiro formal, depois eu fui também a praticar em casa, eu percebi o quanto que eu perco energia com a fala. Com fala desnecessária, com fala exagerada, com falar mais do que devia, com passar do ponto, né? Nisso eu também fui descobrindo muita coisa, né? Aspectos pessoais, né? De perceber que o excesso da fala tinha a ver com carência, tinha a ver com baixa estima, tinha a ver com necessidade de afirmação por baixa estima. Então é interessante, você acaba, no ato de não falar, você acaba descobrindo muita coisa. Então é uma dica aí também para vocês de praticar o silêncio, né? Aí depois uma outra fala aqui que é interessante, que é a que eu ia entrar, que era assim, quem se estabelece na veracidade, em Satya, liberta-se de todo medo, pois não há o que esconder. Né? Eu acho isso muito interessante, que quando a pessoa vai parando, vamos falar assim no bom português, parando de fazer sala para os outros, né, começando a agir dentro da sua ética, da sua verdade, vai arrancando as máscaras, significa que a pessoa está perdendo medo, né? Ela está sendo ela está sendo autêntica, né? Ali no seu processo. A veracidade requer esforço, inicialmente, porque temos o hábito de mentir, especialmente para nós mesmos, né? Muitos de vocês, pessoal, pode estar assistindo, eu não sei como é que foi, alguns podem estar assim, pô, mas eu não sou de falar a verdade, não, falar mentira, não. Ô, pessoal, na boa, nós somos sim. Se a gente fosse realmente verdadeiro, eu sempre dou um exemplo muito extrapolado, só para vocês terem uma dimensão. Se a gente vivesse totalmente em Satya, com nós mesmos, com os nossos processos,
a gente não teria tanto sofrimento, a gente teria muita lucidez das coisas que estão acontecendo com a gente. Então, quando sempre está pimpolhando uma coisa ou outra ali no inconsciente, um incômodo, umas aversões que a gente não sabe de onde que vem, isso ainda é fruto de muita falta de verdade com nós mesmos, de lucidez daquilo que a gente realmente é, né? Então, nesse sentido, né, você entende que faz todo sentido isso que o Satyananda comenta. Pedir aqui o texto, especialmente para nós mesmos, tá? Mas com a prática torna-se fácil, principalmente quando notamos os efeitos maravilhosos de ser honestos, né? Essa é uma prática que o Satyananda comenta, né? O efeito é maravilhoso, né, pessoal? Que vai nascendo dentro de nós uma coerência, né? Vai nascendo uma coisa assim. Quem não se sente bem quando percebe que está agindo e falando, né, manifestando na medida correta, na medida certa? Para mim, pelo menos, traz uma sensação muito boa, porque é uma sensação de integridade, é uma sensação de assertividade, é uma sensação que eu não causo sofrimento no outro, né? Aí tem uma outra parte aqui que eu separei do texto, que é um outro comentário que Satyananda comenta, que ele fala assim, ó, literalmente, né, Satya significa que a pessoa isso significa que se uma pessoa é sempre verdadeira, chegará o tempo em que tudo que ela diz torna-se verdade. Esse é um comentário que ele fala. É porque a pessoa fala de um lugar realmente de verdade, né? Um lugar de muita honestidade, de muita coerência. O yogi adquire o poder de atrair tudo o que procura automaticamente. A natureza provê. No entanto, cedemos a fantasias ou meias verdades e dissipamos nossa energia. As forças do universo não conseguem fluir facilmente através de nós enquanto não permanecemos centrados na verdade e na realização do self. E aí ele fecha, né, que quem se estabelece em verdade, em Satya, libera-se de todo medo, pois não há nada a esconder. Eu comentei isso. Essa parte do texto, ela é uma parte um pouquinho mais ampla, né, mais, vamos dizer assim, até mais esotérica, né, sobre a questão da verdade. Eu achei interessante quando ele fala que quem reside na verdade, as coisas tendem a manifestar. Eu não estou falando nada aqui de teologia de prosperidade, não, viu, pessoal? Começa a falar a verdade, você vai ficar rico. Não estou indo para esse terreno, não. Se for esse terreno, eu estou fora. Eu estou falando aqui verdade no sentido assim, eu estou entendendo essa fala do Satyananda quando ele fala assim, que quando tem aquela coerência, né, no seu processo de falar aquilo que precisa realmente ser falado, que você vai andando em harmonia com isso, com a sua lucidez, com aquilo que realmente é o seu processo, não tem muito por que dar errado, sabe? Porque a sua ação ela é muito benéfica, né? A sua ação ela é muito coerente, ela é muito assertiva. Se a gente entende uma lei, ok, que pena, né? Se a gente entende uma lei, que é essa lei de causa e efeito, se eu ajo a partir de um ponto de lucidez e verdade, eu colho muitas benesses, né, à minha volta. Mas esse colhimento é o colho que é necessário, né? O pessoal, agora eu vou citar, eu estava citando trechos do Patanjali, ok? Dos sutras do Patanjali, que eu sempre venho falando muito aqui. Agora eu separei, né, o Kent está muito acostumado com essa literatura aqui, eu separei um trecho aqui de um budista que ele dá assim de uma maneira, vou falar igual o professor Valdo Vieira, é um soco na cara, fratura exposta no rosto. Né? Ele fala de uma maneira assim muito contundente sobre essa, de alguma forma, sobre a questão de Satya, de verdade e tal. Esse é um trecho, né, do livro que ele vai falando sobre várias coisas ligadas ao auto-engano. E, enfim, aí ele comenta aqui uma coisa bem interessante. Ele fala assim, ó, eu vou pegar aqui de um ponto aqui, ó. Bem, presta atenção. Se alguém, tem tempo. Se alguém busca qualquer tipo de bem-aventurança ou alegria, a concretização do que imagina e sonha,
estará sujeito ao fracasso e à depressão ou os conflitos internos. Tudo se resume a isso: medo da separação e a esperança em alcançar a união. Nós não somos simplesmente manifestações ou ações do ego e do auto-engano, como se o ego fosse, de algum modo, uma coisa real que praticasse determinadas ações. O ego são as ações, os eventos mentais. O ego é o medo de perder a abertura, o medo de perder o estado não egóico. Esse é o significado do auto-engano. Nesse caso, o ego que chora a perda do estado não egóico, a perda do seu sonho de realização. Esse aqui que é o ponto. Isso que estava atrás eu tinha que ampliar mais para vocês, mas ele fala assim: medo, esperança, perda e ganho. É isso que forma a constante desenrolar do sonho do ego. A estrutura que se auto-perpetua e que se auto-mantém, e que é o auto-engano. Quem viu uma live, acho que foi essa da quinta passada, quando eu falei sobre os 8 dharmas mundanos, viu essa lógica, né? Do quanto que a nossa mente neurótica ela vai ficando sempre nessa coisa do desejo, do apego, da perda, do ganho, do prestígio, da desonra. E nessa confusão, eu sempre fico operando, né, naquilo que eu quero e me agrado, e eu me apego a isso, e sempre tendo aversão, querendo afastar aquilo que não me agrada. Isso cria uma mente extremamente neurotizada, não presente, né, e a gente não acessa a nossa verdadeira natureza. Mas esse aqui, pessoal, não é o ponto que eu quero entrar, não. Eu só estou meio que preparando o terreno para chegar em Satya, tá? Portanto, a verdadeira experiência, que está além do mundo dos sonhos, é a beleza, as cores e o entusiasmo da experiência real do agora na vida cotidiana. Né? Esse que é o link com Satya que eu quero fazer. Eu, na verdade, pessoal, desculpa, eu nem deveria ter lido outro parágrafo, tá? Acabou que foi um exagero, exagerei em Satya, mas na verdade é porque eu achei que estava lá. Esse aqui que é o ponto, eu vou ler de novo. Portanto, a verdadeira experiência, Satya, a verdade, que está além do mundo dos sonhos, é a beleza, as cores, o entusiasmo da experiência real no agora da vida cotidiana. Quando enfrentamos as coisas tais como são, abandonamos a esperança de algo melhor. Não há mágica alguma, porque não podemos ordenar a nós mesmos que saiamos de nossa depressão e de nossos conflitos. Depressão, conflitos psíquicos, a ignorância, seja qual for a emoção que experimentamos, todas são reais e contêm verdades extraordinárias. Se quisermos de fato aprender a ver a experiência da verdade, Satya, teremos que estar onde estamos. É tudo uma questão de ser um grão de areia. Ô, pessoal, eu acho fantástico essa fala do Trungpa, que ele está nos convidando para ver a experiência como ela é, sabe? O Trungpa tem outro texto aqui que vai linkar muito com isso, que ele fala, vou espirrar. Estou isolado, viu, gente? Brincadeiras à parte, nós estamos num momento muito complicado, né? O Trungpa ele deixa aqui de uma maneira muito clara em vários textos que vão se suceder aqui, que ele vai convidando muito a gente para ter a experiência do aqui e agora, sabe? Eu falo isso muito pela yoga, né? O agora. Quando a mente ela está muito polarizada na esperança, no desejo que as coisas sejam de uma determinada forma, que as experiências têm que ser do meu jeito, ou ela vai criando toda uma série de expectativas de como o mundo realmente deveria ser, como que as experiências têm que surtir para a pessoa, ela perde a mente operando nesse lugar, sempre é o lugar do ganho, né? A coisa tem que ser a forma como eu quero, né? Como é melhor para mim. Quando a mente vai alimentando muito dessas esperanças, gratidão também, Angélica, quando a gente vai vendo muito essa forma
da mente sempre operar pelo desejo, pelo apego, pela esperança, e nunca sabendo lidar com as experiências como elas simplesmente se apresentam, seja também elas boas ou seja elas ruins, a gente vai perdendo uma dimensão da experiência real que acontece. Isso é que os yogis falam, né? Você vai vivendo numa operação sempre dual, né? É sempre a luta pela satisfação, o desejo pela satisfação, pelo prazer e a repulsa, a aversão à dor, né? Quando o Trungpa coloca para a gente começar a contemplar a experiência real e entender que ela tem um poder extraordinário, né? Por isso que ele fala, né, que até mesmo ali nos conflitos psíquicos, a gente está tendo uma grande oportunidade de prática, porque não tem fingimento nessas experiências. Não tem, pessoal, uma autoilusão pode te levar a uma depressão e a conflitos psíquicos, ok? Isso é fato. Uma visão distorcida da realidade faz com que você sofra e você adoeça psiquicamente. Mas a experiência em si, do momento que está tendo a experiência da dor, né, ela é uma experiência muito honesta, ela é uma experiência muito verdadeira. Então, com ela, a gente acaba tomando essa dimensão da verdade, né, de uma verdade que está sendo experienciada, por mais que ela nasceu de uma mentira, de uma confusão. Então, o Trungpa ele vai convidando a gente muito para não perder o aqui e agora como uma experiência da própria verdade. Ele, quando fala isso, pessoal, eu particularmente, eu não entendo que ele não está falando que a gente se confunde no nosso ego e na nossa autoimagem, a gente cria muitas experiências como real que na verdade são ilusórias. Ele não está sendo inocente de descartar isso não, no meu ponto de vista. Eu só vejo que ele está querendo falar o seguinte, que ficamos muito projetando experiências, nos auto-enganando, deixando de ver a coisa como ela simplesmente é. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu via muito, que para mim era um exemplo de auto-engano muito claro, assim, que me tirava da experiência real. Todas as vezes que eu ia para alguma atividade que eu considerava especial, né, tipo, tô indo fazer um retiro de yoga, tô indo viajar fazer um curso, tô indo viajar, passear, tô indo para minha prática meditativa hoje vai ser o dia, né, e tal. Eu fui percebendo depois dessas falas do Trungpa o quanto existiam expectativas sendo alimentadas, tipo, nossa, será que na prática hoje vai acontecer alguma coisa, né, de meditação? Será que essa meditação que nós vamos fazer daqui a pouco vai acontecer algum fenômeno? Será que lá na iniciação eu vou despertar para determinada coisa? E todas essas construções mentais e reais que não condizia com nenhuma realidade, né, à minha volta, ela fazia que aquilo ali eu construísse auto-enganos na minha mente e eu ia criando mundos paralelos, com possibilidades paralelas, e nessa hora o que eu perdia? A dimensão real, que era o que eu estava sentindo aqui agora, né? Satya tem muito a ver com isso, sabe? A gente estar em Satya, a gente estar em verdade, né? Dentro da que a gente dá conta de alcançar, tem muito a ver com esse estar aqui, né? Com esse estar no real. Por isso que ele termina com uma frase que parece muito poética, mas que ele fala assim, ó, é tudo uma questão de ser um grão de areia. Pessoal, a sabedoria do grão de areia, de um grão de areia, é profundo refletir, porque aparentemente um grão de areia, você pode achar que é algo insignificante, é um grão de areia, mas é cada grão de areia que forma uma praia, né? É nesse sentido que essa aparente insignificância do grão de areia, ou de essa aparente insignificância de a gente simplesmente perceber o presente que está aqui, né, é que faz a gente entrar em contato com a verdade. E quando a gente fica não é na insignificância, é o contrário, estou tentando encontrar uma palavra antônima de insignificância. Quando a gente fica nessa coisa exacerbada,
grandiosa, né, megalomaníaca, de nossa, eu vou ter essas experiências e tal. Quando a mente está polarizada nesse lugar, que é um terreno infértil, é um terreno de mentira, é um terreno que não condiz com nenhuma realidade. Então, a potencialidade do grão de areia, a potencialidade da experiência insignificante do agora, né, ela é o grande terreno fértil para praticar a verdade. E esse que é o lance, sabe, pessoal? Não tem muito para onde ir, sabe? Não, eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal assim também, que eu gosto desses exemplos, né? Eu super pensava que o meu lance é que eu tinha que estar lá no Himalaia com os yogis ou ficando nos mosteiros budistas e tal, mas eu fui percebendo que a vida à minha volta ela era e é extremamente fértil para o aprendizado, né? Vivendo na nossa cultura e tentando praticar esses valores. Então, assim, claro, eu vou atrás de mestres, professores, né, verdadeiros do Dharma, mas eu entendo que a experiência não é agora, é o tempo inteiro aqui. Não é à toa que tem gente que escreve até livro disso, né? O Eckhart Tolle escreveu um livro chamado O Poder do Agora. Eu vou finalizar com uma outra fala do Trungpa, que eu acho que ela também é muito válida assim, para essa questão no terreno de Satya. Né? Tem uma pessoa que faz uma pergunta para o Trungpa que é assim: você fala de pessoas que, quando vivem alguma experiência, agarram-na intelectualmente ao rotulá-la, dizendo: isso é fantástico, parece que isso é quase uma reação automática. Você poderia descrever como as pessoas começam a afastar-se desse comportamento? Tenho a impressão de que quanto mais você tenta avaliar, tenta não avaliar, mais avalia. Essa foi a pergunta para o Trump, e a resposta dele foi assim: ó, bem, quando você realmente compreender que está fazendo isso e que não está conseguindo nada, acho que começa a encontrar a saída. Ele está falando uma coisa assim, que quando você começar a cair na real, que é você praticar espiritualmente cheio de expectativas, criar mundos e mundos megalomaníacos de experiências, de fenômenos, que isso de alguma forma vai fazer você morrer na praia, quando você perceber que esse terreno não é fértil, que o fértil é aqui, aí talvez a coisa comece a mudar. É mais ou menos isso. Aí depois ele fala: começa-se a ver o que o processo, começa-se a ver que o processo todo faz parte de um jogo imenso, que na verdade não traz nenhum proveito, pois se está continuamente construindo em vez de se chegar à compreensão de alguma coisa. Ô pessoal, só um detalhe aqui, a live está me dando aqui tempo retroativo aqui, então ela vai encerrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui agora, está faltando 10 segundos, e eu já abro o outro, ok? Beleza, pessoal, vou retomar. Eu só vou dar só sei lá, uns 30 segundinhos aqui, porque eu dormi bem. Eu só vou dar uns 30 segundinhos aqui, porque tinha 5 pessoas ao vivo
online, eu não sei se elas vão voltar. Quando tem esse encerramento, parece que é menos de 1 hora, né, a live. Ela acaba encerrando. Tem alguma pergunta, Aline, Kennedy, alguma colocação? Tá. Bem, eu vou retomar aqui o final da fala do Trumpa, porque a gente já vai entrar na meditação, né? E aí o Trumpa fala, né? Eu vou pegar daquele trecho de novo que eu estava, que ele fala assim: começa-se a ver que o processo todo faz parte de um jogo imenso, que na verdade não traz nenhum proveito, pois se está continuamente construindo em vez de se chegar à compreensão de alguma coisa. Não há magia nem truque algum presente. A única coisa a se fazer é tirar a máscara, o que é bastante doloroso. Aí depois ele fala assim: talvez você tenha que construir e construir, até entender a futilidade das tentativas de alcançar a espiritualidade. Isso é muito amplo. Toda a sua mente pode ficar completamente congestionada com essa luta. Na realidade, você pode até ficar sem saber se está indo ou vindo, a ponto de sentir-se completamente exausto. Então, pode ser que você aprenda uma lição muito útil: desistir de tudo e nada ser, e não ser nada. Eu vou falar disso, tá? Talvez você até sinta um anseio por não ser nada. Parece haver duas soluções: ou simplesmente tirar a máscara, ou construir e construir, lutar e lutar até atingir um crescendo e depois largar tudo. Pessoal, olha só, eu confesso que eu extrapolei muito trazendo essa citação do Trumpa para essa live de Satya, tá? Mas é porque foi um link aqui que eu acho que foi muito necessário, assim, que eu achei válido. Um dia, Kennedy, eu vou pegar numa aula, eu vou fazer uma prática com você de novo desse trecho do Trumpa, tá? Porque eu acho que ele desdobra muitas coisas ali. Dá para fazer uma prática só dele. O ponto que eu quero colocar ali é o seguinte: o Trumpa, ele tá, de alguma maneira, ele está querendo falar o seguinte, que quando você vai construindo essa caminhada espiritual cheio de projeções, de expectativas, etc., na verdade você só está alimentando uma mentira, né? Você está alimentando uma máscara, um personagem, né? Uma coisa que não é a experiência intrínseca, né, da própria verdade, né, da própria experiência, né? Esse é um primeiro ponto. Aí depois ele vai falando que, de alguma forma, que você tem dois caminhos. Você tem como tirar a máscara, né, numa paulada, e isso aí depende, porque é mais doloroso, mas aí é o processo de cada um, né? Eu falo que eu já tive também muitos altos enganos pensando que eu tinha tirado uma determinada máscara e depois, na verdade, eu percebi que eu tirei uma, mas já tinha outra no lugar, né? Tem isso também. E depois ele fala que tem um processo, que é um processo assim, que você vai construindo, 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 e vai chegar uma hora que você vai falar assim, você vai deixar aquilo, a Angélica entrou também. E aí vai chegar um momento que você simplesmente vai chegar e falar assim para essas construções: eu não estou vendo isso aqui sendo um terreno fértil, né? O ponto que eu acho aí é um ponto muito da questão da construção do ego e da autoimagem. Eu costumo falar o seguinte: ter um corpo físico, é óbvio que você constrói um ego e uma autoimagem. Como que você, sei lá, vou pegar o exemplo do Kennedy que está aqui. Como que um professor de música vai chegar diante de um aluno e não vai apresentar como alguém que está qualificado para ensiná-lo? Né? Se um aluno for procurar um professor para aprender violão e perguntar para o professor se ele sabe tocar violão e ele fala que não sabe, mas ele resolveu colocar uma placa que é professor de violão, a pessoa vai embora na hora, é uma questão óbvia, né? A questão toda é a forma como a gente se relaciona com essas construções, né? Quando o Trumpa fala no final uma frase bem forte, né, que ele fala assim, então pode ser que você aprenda uma lição muito útil: desistir de tudo e não ser nada. Isso está muito ligado à questão do grão de arroz. O Trumpa, ele não está falando, eu refleti muito sobre essa passagem, o Trumpa, ele não está falando para nós de a gente entrar em tamas
Tamas é um aspecto energético, né, que a gente fala no yoga, que é a inércia, é a depressão, é a vitimização. A yoga não está falando disso, né? O Trungpa ele não está falando disso, que o não deixar de ser nada não é que você vai fazer o movimento que precisa ser feito, mas o deixar de ser nada é não deixar essa operação da mente e do ego ficar construindo essa autoimagem exacerbada, essas experiências cheias de projeções, de autoilusões, de autoenganos, que vai fazer com que, de fato, você não pegue a essência da sua espiritualidade e de Satya, da verdade, né? Quando eu entendo da questão de ser um grão de arroz, de não ser nada, e de apenas ser aquilo que é intrínseco, é deixar, né, o que o Ciro Aurobindo fala, é deixar que a graça, a verdadeira natureza se manifeste. Mas a gente só consegue isso, falar parece fácil, né, mas a gente só consegue isso quando a gente vai tirando as armaduras, tirando as ilusões. E aí é isso, a gente vai tirando a ilusão que a verdade vai ser quando eu fazer o retiro, que a verdade é quando... Não, a verdade é aquilo que está acontecendo agora e que você dá conta de olhar, de assumir, né? Eu vou finalizando a parte de ensinamento e a gente vai entrar na meditação agora, pessoal. Eu queria então que essa aula, né, sobre Satya reverbere de maneira... Eu quero, não no sentido de expectativa, mas aspiro que ela possa ter trago alguma reflexão sobre a importância de praticar a verdade, Satya, né? E um ponto, né, que também é importante, não se julgue, não se violente quando você perceber que em algum nível você está mentindo. Entenda que isso é um processo, né? É um caminhar, né? Essa autolapidação, né? Esse processo de coerência interna. Quando a prática ela vai sendo feita com muito julgamento e auto-julgamento, a nossa prática ela perde, ela perde a leveza e ela vai criando uma prática resistente, rígida. E quando a gente é rígido com a gente é com o outro. Quando a gente se julga, a gente julga o outro, né? Não significa que só porque a gente entrou em contato com esse ensinamento que a partir de hoje vivemos em plena Satya, né? Em plena verdade. Mas eu vejo que a proposta aqui é assim: vamos plantar Satya, vamos ser jardineiros de sementes de Satya nas nossas ações na vida, né? A questão, né? O Satchidananda, ele faz uma série de perguntas que ele coloca como uma proposta de prática com relação ao yama de Satya, da verdade. Ele fala assim, ó, essa vai ser a nossa prática meditativa, ok? Ele fala assim, ó, reflita nisto. Reticências, não, aparentes. Sou capaz de olhar tudo na minha vida sem distorção? Essa é uma pergunta. Vou repetir. Sou capaz de olhar tudo na minha vida sem distorção? E depois, estou disposta a ver o que está realmente à minha frente, ao invés do que eu gostaria de ver? De novo, estou disposta a ver o que está realmente à minha frente, ao invés do que eu gostaria de ver? E agora eu vou ler as duas perguntas, de novo. Para a gente refletir. Sou capaz de olhar tudo na minha vida sem distorção? Estou disposto a ver realmente à minha frente, ao invés de ver o que eu gostaria de ver? Né? Teve um ponto que eu esqueci, eu vou fazer um comentário bem breve para a meditação não ficar muito encurtada. Um ponto que eu esqueci de comentar é que a prática de Satya vai levar a uma coisa que o Patanjali fala, que é aprender a ver o objeto na sua verdadeira forma. Quando eu não vejo o objeto na sua verdadeira forma, eu imprimo no objeto a minha visão.
Por exemplo, eu quero acreditar que aquela pessoa não é boa. Essa é a minha visão sobre a pessoa. Não adianta quantas ações boas ela fizer, eu nunca vou conseguir ver ela fazendo uma ação boa. E aí, nessa hora, eu tenho uma distorção do objeto ali, que é a pessoa, porque eu só consigo imprimir nela a minha visão interna, eu não consigo ver nada do que ela, na sua essência, se manifesta. Né? Então, nesse caso, eu não vejo o objeto na sua verdadeira forma. Quando a gente começa a conseguir é, desapegar dos nossos julgamentos, dos nossos apriorismos, né, que é a priori, né, você já vem com uma informação preconcebida da coisa, você já está fixado naquilo. Quando a gente vai conseguindo desapegar disso e aprender a estar tá ali na experiência real, a gente vai aprendendo a ver as coisas como elas verdadeiramente são. E esse lugar só nasce quando a gente vai desapegando das dualidades, né? Eu não estou mais olhando para o objeto pelo desejo e apego a ele, nem estou olhando pelo objeto pela minha raiva, ódio e aversão a ele. Eu olho da forma como ele se apresenta. E aí eu tenho mais a capacidade de ver a verdade, Satya, que é ver o objeto na sua verdadeira forma. Essa meditação, ela está propondo essa prática. Então, resumindo, nós vamos começar a prática de meditação. Encontrem uma posição confortável, né, para vocês meditarem. Quem, né, já pratica alguma tradição, seja bem-vindo, Gabriel. A gente já chegou aqui na meditação. Quem já tem uma posição, uma prática yoga, já pode sentar da maneira como faz, ou de outras tradições. Quem quiser só coluna ereta, com as pernas cruzadas, pode sentar numa cadeira. Lembra de respiração sempre pelo nariz, nunca pela boca. Respirações lentas, longas e profundas, contínuas. Vocês podem respirar uns 5 minutos ou 16 pranayamas. Acabou, deixa as mãos em Tim Mudra, né, repousadas, ou uma sobre a outra, ou nos joelhos, para cima ou para baixo. Né? E aí, na meditação, vocês vão simplesmente refletir sobre essa pergunta. Sou capaz de olhar tudo na minha vida sem distorção? E depois, estou disposto a ver o que está realmente à minha frente, ao invés do que eu gostaria de ver? Então, essa é a prática, tá bom, pessoal? Boa prática. Eu vou ligar uma música aqui para o pessoal achar que não está travado o vídeo quando eles ligam. Às vezes tem alguém que pode estar chegando só para meditar. E boa prática para vocês, tá? Om Kriya Babaji Namah.